Ouviremos agora, então, as considerações do professor Sérgio Gonzaga. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Adriano, pelo convite e participar de uma mesa com meus amigos, com esse que hoje é o maior editor do Rio Grande do Sul, que tem publicado somas, eu diria, astronômicas de livros de autores do Rio Grande do Sul. No ano aí chegou a cerca de 300 títulos, uma coisa, eu diria, quase insonhável, né? E realmente tem feito um trabalho magnífico. Também a Cristina, eu até vou ler um texto aqui, aliás, eu vou ler um texto encabulado diante da presença dela, que diz um texto maravilhosamente bem, e diante também da Manuela, que é outra pessoa que recita de uma forma exemplar poesia. Além disso, Adriano, eu me sinto aqui um pouco deslocado, porque eu sou um ávido leitor de poesia, mas não sou um bom analista de poesia. Me faltam critérios, não sei. Me falta, eu acho que uma das coisas principais para se entender poesia, que é o ouvido. Porque a poesia contém dentro de si um ritmo próprio, que não é bem música, mas que a gente pode falar que é uma espécie de musicalidade, e eu não consigo perceber todas essas nuances, né? Eu tenho um filho que é um teórico de poesia, e ele percebe coisas que eu fico, puxa, mas o meu ouvido não capta isso aí. Então, peço desculpas, porque já vem uma análise não só incompleta, mas talvez imprópria da poesia. O que eu gosto no Adriano, em primeiro lugar, eu gosto muito disso na literatura, é a ousadia. É o sujeito ser intrépido. É o sujeito ir um pouco contra a maré, né? Não seguir a tendência. Não que as tendências e as marés sejam necessariamente ruins, ao contrário, mas o sujeito que tem a coragem de se aventurar, de correr riscos, e há riscos. Toda poesia que traz inovação ou toda arte que traz inovação é uma arte que contém em si o perigo do salto mortal. Há um perigo na poesia, e que até mesmo aquele poeta que eu tenho na cabeceira, literalmente, da minha cama, o Drummond, eventualmente cai, de que os processos formais, os procedimentos técnicos e as palavras acabem, digamos assim, uma certa gratuidade face ao sentido, ou seja, o sentido, o significado, rebaixa-se às vezes, alguma vez, né? E você fica ali, mas essa poesia significa o quê? E você tem que entender e procurar, e nem sempre você encontra a chave. Onde está a chave? A chave dessas palavras. Mas no caso do nosso amigo Adriano, que tem esse sobrenome que, curiosamente, é o sobrenome do famoso doutor Winter, do Tempo e o Vento, que é o médico, um observador do mundo, uma espécie de, os franceses chamam raisonnaire, o sujeito que emite pensamentos sobre o mundo e, ao mesmo tempo, sente, porque ele não consegue manter uma isenção face à realidade de Santa Fé, aquele mundo imaginário que o Érico tão brilhantemente, tão genialmente criou. O Adriano realiza essa poesia, digamos, de aventura, realiza essa poesia que tem dentro de si a ideia de que há uma linguagem extenuada na poesia que hoje vigora no país. Volto a insistir, nada contra poetas tradicionais que podem fazer poemas maravilhosos também. Mas há, em dado momento, um cansaço, como se a linguagem coagulasse em certas imagens que se reproduzem, né, continuamente,
e dão ao leitor a impressão do déjà li, né? Eu já li isso, eu já vi isso. Né? Então, ao pegar o livro do Adriano, ele me surpreendeu, eu estava voltando de uma viagem uns 20 dias atrás, eu disse, puxa, a primeira reação é a reação de estranhamento mesmo, mas que, na verdade, é uma reação que a poesia procura. Eu lhe disse, mas isso é diferente do que está sendo feito. Isso tem uma marca original. Até admito, e isso eu sou verdadeiro e faço crítica, que em alguns momentos, em alguns poemas, a forma sobrepõe-se, no meu entendimento, um pouco substancialmente sobre o significado. Mas na grande maioria deles, o que há é um arrojo verbal, traduzindo, por sua vez, uma concepção de mundo que, se eu fosse resumi-la como um crítico, que não sou um bom crítico de poesia, diria que essa concepção de mundo é quase dualista, como ele colocou agora, já nesse seu, na sua palavra inicial, entre forças antagônicas que parecem estar em conflito, ou estão em conflito no mundo. São forças opositivas, mas não são oposições simples, porque a sua linguagem não é simples. Porque a sua linguagem é complexa, porque ela tem reverberações que nem sempre a gente percebe numa primeira ou numa segunda leitura. É preciso ler Adriano Winter 3 vezes, eu diria, pelo menos, né? Para poder, talvez, compreender tudo aquilo que ressoa, né? Tudo aquilo que fica. Eu tomaria a liberdade, se Cristina e Manuela me permitissem, de ler um poema. Vou cometer essa ousadia, né? Peço desculpas, se não saí bem. Mas falta o ritmo, isso é brutal. Né? O ritmo, aquele ritmo interno, não é o ritmo da rima, não é o ritmo de não entender os versos, mas é uma outra coisa que eu não sei exatamente o que é, mas que eu não possuo. O que abre a primeira parte, o artigo 1 da pétala adversa, é sobre essa pétala. Que, convenhamos, ela quebra, como tu disse, essa pétala, ela quebra a norma. Porque pétala é uma coisa frágil. Né? No romantismo você encontra com frequência pétala, flor, rosa, flor de maracujá, como um lindo poema do Fagundes Varela. A gente encontra isso, mas como sinônimo de fragilidade, de delicadeza, de encantamento, sim, mas de coisa que flui, como várias vezes aparece as expressões desse fluxo dentro do livro, e que cai como, aí sim, uma metáfora, digamos, até certo ponto já banalizada, uma metáfora do outono, uma metáfora do que vai terminar. Em geral, a pétala que cai está falando de um sentimento que se esvai, que se dissipa. E aqui essa pétala é, contraditoriamente, surpreendentemente, muito forte. É como se fosse uma pétala pedra. Pedra, uma pétala míssil, como diz lá uma pétala afiada, que corta, que enfrenta como uma lança e um escudo e uma bomba, tudo ao mesmo tempo. Já isso surpreende, sem perder, no entanto, a maciez da pétala, sem perder aquilo que é o seu encantamento. É uma pétala guerreira e, ao mesmo tempo, carregada de ternura. Luz egressa entre agruras. Luz é luz. Várias vezes também ela brilha, ela contém um halo, uma aura, uma luminosidade que ilumina as coisas soturnas, as coisas obscuras, as coisas da sombra. Luz egressa entre agruras. Quer dizer, ela vem das agruras, mas ela surge como resposta, ela faz parte, mas responde imediatamente às agruras. Essas agruras, nós vemos aqui, são todos os aspectos, vou lá usar agora, mas simplificar um pouco, não é só isso, mas todos os malefícios do mundo, tudo aquilo que no mundo
é sofrimento, é dor, é violência, é brutalidade, é morte, é perda. Então, reparem, eu vou me permitir, sendo surdo, luz egressa, surdo ao ritmo da poesia, luz egressa entre agruras. Reparem, a agrura fecha. O acento tônico, o U. Depois eu vou ler um aqui que só tem o. A pétala às vezes joga com essa sonoridade da sombra, o. Mas ela sempre no final é pétala. Ela abre, como aqui, a luz egressa. Né? Não se pode dizer que egressa seja uma palavra que remeta à obscuridade. Egressa é uma palavra clara, luminosa, como a pétala. Uma pétala é a ruptura. Agora vejam bem, ela se vale também daqueles elementos que são os elementos do mundo concreto. Todos esses elementos duros, difíceis, complicados, que compõem a vida, também a pétala não a renega completamente, porque ela é a egressa desse mundo. E a ruptura, por outro lado, em contradição, é ruptura quando desce e fulgura. Mas quando desce é morte, no senso comum. A pétala que cai é morte, é pétala morta, é pétala que vai ali se esvair no chão. E aqui a pétala fulgura. Cair faz o efeito ao inverso, como a pétala está no sentido inverso, aqui também. Tudo aquilo que é característica real da pétala é destroçado pela sua característica simbólica. Cair, para a pétala, não é morrer, ao contrário, é enfrentar. Né? É bonito isso. Feito fresta. O que é uma fresta? Eu imagino fresta um lugar por entre a luz, onde entra a luz. Né? Fresta. Há uma fresta na janela, uma fresta na porta. Entram também os ruídos do mundo, quem sabe? Mas eu estou pensando em luz. Foz de fuga contra pedras. Ou seja, já nesse primeiro poema, está aqui a luta e a função da pétala. É enfrentar a pedra intramuros. E aí você pensa no intramuros, no estar fechado, no mundo cerrado, no mundo labiríntico, que a pétala vai iluminar. Isso é boa poesia. Né? Isso é grande poesia. Eu queria só ver aqui, para me vingar, então, já que agora eu tenho direito ao microfone, vou me vingar do que dizem os meus filhos a respeito da surdez para o ritmo poético. Lá adiante, na Arte Única, o Inferno a Pétalo, o Inferno sem pétala, tem neologismos também, né? Vários neologismos aqui. Eu tive até que, em dado momento, me socorrer do OAS para ver, mas a maioria não. Até existe essas palavras, que não são, no entanto, do domínio comum. Isso faz parte dessa ousadia dele. Também valer-se de palavras desconhecidas, que existem e são desconhecidas, ou então inventá-las. No horto, agora vejam o O da sombra, o O da pedra, o O ou U do mundo. No horto do horror, onde o polmo do estupor escoa seu lôbrego abioto. Abioto eu fui procurar no dicionário, existe essa palavra, é um termo médico que significa o que é contrário à vida, sobre a boca. Isso aqui é um mundo que é contrário à vida, é tudo aquilo que, de alguma forma, constitui limite, tudo aquilo que constitui problema, tudo aquilo que significa dor. Sobre a boca subversora da flor. Eu fiquei pensando, puxa, mas isso aqui pode ser simplesmente, está totalmente enganado. Né? Esse é o ponto de vista. Ou seja, a flor também integra esse mundo, ela não é um ser ou algo que veio de outro cosmos, porque senão seria flor subversiva, seria talvez o mais tranquilo e normal, mas é flor subversora. No horto do horror, onde o pomo do estupor escoa, ela é subversora, ela é aquele mundo, ela integra aquele mundo, mas é flor. No final, ela é flor. E essa flor que nós vemos acompanhando, quem está lendo o poema, é flor de rebelião, é flor de bênção, é flor de mudança. Né? Então,
É poesia difícil? É. É que a poesia difícil exige um leitor disposto a enfrentar o difícil. Essa coisa hoje não é muito comum. O Philip Roth, o grande romancista, disse o seguinte: os romances difíceis hoje, está falando de romances, estão condenados porque desapareceu o leitor do difícil. O leitor que tem que ser tão ousado quase, tão aventureiro, tão disponível ao enfrentamento quanto o leitor de determinadas outras épocas. Eu vivi aqui, eu acho que sou o único que vivi aqui, não vejo alguém aqui, não, é novinho, adolescente, perto da minha idade. Eu vivi nos anos 60 uma coisa muito interessante. Houve uma rebelião de costumes total, que era uma rebelião contra a tradição, era uma rebelião contra tudo aquilo que representasse sistema, né? Que vocês conhecem, alguns viveram, outros leram, ouviram falar. Nessa rebelião, essa rebelião que não era causada por problemas econômicos, porque foi uma das épocas de maior crescimento do mundo, todos os tempos, foi os anos 60, a economia do mundo, inclusive nos países socialistas, cuja economia vinha patinando, tiveram um arranque desenvolvimentista, assim também, obviamente, o Ocidente. Milhares de universidades foram criadas no mundo inteiro. Então, surgiu nos anos 60 um núcleo que estava localizado nos colégios, sobremodo nas universidades, que eram os que protestavam, que iam para as passeatas, que iam, né, que proclamavam o amor livre, que queriam viver o amor livre, etc. Né? Toda aquela rebelião que vocês sabem, que vocês acompanharam. Nesse núcleo, havia um núcleo também, esse núcleo grande, de rebeldes, muitos assim, de causas difusas, de gente que tinha a ideia de que precisávamos de uma arte nova, que queríamos uma arte nova. Aqui no Brasil, por exemplo, corresponde ao cinema novo, o Glauber Rocha, por exemplo. O Glauber Rocha sensibilizou o mundo, mas o mundo dos críticos jovens, o mundo de espectadores jovens, que não eram milhares, não eram milhões. Né? Houve um movimento em direção ao novo, e não à toa, quando começamos a abrir nos anos 60, deslumbrados, a grande ficção latino-americana, quando abrimos, por exemplo, Garcia Marques, quando abrimos, por exemplo, Júlio Cortázar, quando abrimos, por exemplo, Vargas Llosa, Rulfo, que eram um pouco os antigos que não eram conhecidos, Borges, Rulfo, Sábato, né? Quando começamos a abrir Alejo Carpentier, quando abrimos essa gente, nós nos deslumbrávamos com as inovações. Hoje, o enfrentamento é mais difícil, não há esse gosto. Isso é cíclico e vai voltar de novo o gosto pela aventura. Só para terminar, eu já me prolonguei. Deixa eu ver se eu consigo aqui mais uma ousadia, mais uma desculpa para a Manuela. Eles têm um grupo, fazem jograis, fazem poemas, né, que há um movimento, a gente sente assim que há um movimento meio subterrâneo, ainda pequeno, mas o fato de termos 300 autores locais publicados, ficção, poesia e crônica, publicados pelo PRIM, significa que há algo, né, se mexendo, né, como se um vulcão estivesse pronto a entrar em erupção. Deixa eu achar essa última aqui, só para fazer uma... Essa eu acho que ele leu, que eu acho que traz aqui uma... Não foi aqui. Eu sou meio também confuso na hora de marcar, eu marco com esses... É isso aqui. Eu acho que isso aqui poderia ser o início e o fim. Ele poderia iniciar com um capítulo, terminar com esse aqui também, iniciar com um poema, não um capítulo, um poema, iniciar, porque... Aqui tem, digamos assim, uma oferta de tradução, uma oferta de entendimento. Se eu estou em dúvida o que significa essa pétala, o que significam essas pedras, o que significa essa matéria ignóbil, muitas vezes feita de fezes, sujeira, né, vômito e desconforto, em geral, aqui está a essência, me parece, do seu livro. Pois a pétala, quando investe sobre a terra, ela não domina a terra, infelizmente. Ela tem que investir, ou seja, ela tem que combater. Faz o inverso de sua queda. A pétala que queda é a pétala em direção
a névoa do nada, em direção ao grande silêncio, né? Ao pó, ao cinza. Mas aí, na sua queda, ela eleva tudo ao belo e oferece contra o fero fosso infecto, contra o fosso infecto do cotidiano, contra tudo aquilo que é de vil, mesquinho, brutal e ignóbil e torpe na nossa vida, ela oferece refrigério, céu e fé. Olha o que ela oferece. Ela oferece uma alternativa. Ela oferece, no mundo onde, de alguma maneira, todas as crenças e todos os céus e todos os deuses foram abalados pela dúvida, pela incerteza ou pela negação, no mundo que parece remeter o homem para um eterno vazio, para um eterno nada, há algo onde podemos nos apegar. Essa pétala macia, leve, suave, que cai sobre a vida banal, sobre a vida ordinária. Parabéns aí pelo livro, Adriano. Vou mandar depois uma mensagem para o Pedro dizendo que eles estão absolutamente enganados sobre o teu ouvido. Eu Pois pensei é. isso, era essa a minha intenção, né? É isso que eu ia comentar. Professor Gonzaga, brilhante como sempre, e ainda diz que não é crítico. Imagina se fosse, né? Também pensei a mesma coisa.